Bom, com grande prazer estamos aqui abrindo o nosso podcast, 77cast, primeira versão desse conteúdo, do lado de dois Rodrigos, e eu atuando como CEO da companhia, né, da 77Sol, tenho um gigante prazer de conseguir ter vocês dois aqui para a gente discutir mais sobre o setor, falar mais sobre solar e mais especificamente sobre a microgeração residencial e comercial de pequeno porte, que é onde a gente passa os nossos dias ali dentro do escritório escutando tanto, né, dos nossos parceiros integradores. Acho que primeiro de tudo vale apresentar vocês, talvez começando por você, Rodrigo Pedroso, e depois Rodrigo Sawaia. Bom, obrigado, Luca, obrigado a toda a audiência aqui do 77cast pelo convite e obrigado também ao meu xará, meu grande amigo, Rodrigo Sawaia, presidente da AB Solar, que além de representar o setor e me representar, porque eu estou nesse setor já há muitos anos, é uma pessoa que é do meu círculo familiar, de um convívio de amizade muito grande. Então é uma honra poder estar aqui com o Luca, meu sócio. A gente começou essa história da 77 lá atrás, né? Era a 77 quase que um spin-off aí da Pacto, né? A gente começou lá, eu lembro do iniciozinho nosso, num escritório muito pequeno, com muito poucas pessoas, e hoje olhar onde a 77 chegou, né? E mais ainda, onde ela pretende chegar, é motivo de muito orgulho. Então, obrigado pelo convite. Espero poder contribuir aqui um pouco com a audiência da 77, com todos os integradores do Brasil, representados aqui pela 77, e também, mais uma vez, muito obrigado, xará, pelo convite aí. Boa, vamos sabatinar agora Rodrigo Sawaia. Por favor, se apresente. Eu falei pro Rodrigo aqui que poderia ler aqui a apresentação dele de 540 páginas, currículo absurdamente extenso e maravilhoso, mas acho que vale você contar, né, pra galera o que você fez e como você chegou aqui. Luca, primeiro obrigado a você, ao Rodrigo Pedroso, amigo, né, pela oportunidade de estar aqui com vocês no 77cast, um prazer, né, nosso agradecimento aqui, meu, em nome da AB Solar, à 77Sol, pela parceria também e pelo convite. Olá pessoal, um prazer estar com vocês aqui, representando a AB Solar. Meu nome é Rodrigo Sawaia, eu sou cofundador e presidente executivo da AB Solar, né, que é a associação que representa o nosso setor de energia solar fotovoltaica em toda a sua plenitude, em todas as suas frentes e áreas de atuação, mas que também representa o armazenamento de energia elétrica, que é uma oportunidade imensa para o Brasil se desenvolver e que a gente tem que ajudar a construir a regulamentação, melhorar a tributação, fazer com que esse setor possa virar uma realidade no país. E o hidrogênio verde, que é um segmento que vai ser um grande cliente da energia solar, usuário da energia solar para produzir um combustível limpo que tem tudo para ajudar a descarbonizar vários setores da economia. E Luca, falando um pouquinho sobre a minha história, a minha trajetória, já que você fez a pergunta, né? Eu começaria aqui dizendo que eu venho, né, o meu DNA de energia solar fotovoltaica é antigo. Eu comecei a atuar com energia solar fotovoltaica em 2003, então faz 22 aninhos, né? Que eu atuo nessa tecnologia, nesse setor. Eu me apaixonei por energia solar ainda durante o período da faculdade, né, de química. Comecei a atuar lá com pesquisa, desenvolvimento e inovação em células fotovoltaicas, né, desenvolvendo os equipamentos. Naquela época eram células fotoeletroquímicas, é uma tecnologia que não é hoje uma das mais maduras do mercado. E depois fiz um mestrado em energias renováveis no Reino Unido, me especializei em energia solar fotovoltaica, então no meu mestrado eu aprendi sobre todas as renováveis, mas optei pela energia solar depois de olhar para todas elas, acreditando que essa era a que tinha o maior potencial, né, para o nosso mundo e também para o Brasil. Fiz um pedaço desse meu mestrado na Suíça, onde eu trabalhei com pesquisa na área de células fotovoltaicas de filme fino, uma tecnologia que na época era moda, digamos assim, né? Era fronteira, era vanguarda, que acabou tendo uma fração menor do mercado hoje em dia, né?
E depois de receber 4 convites para ficar fora do Brasil, eu disse não para os 4, porque eu queria voltar para o Brasil para ajudar a desenvolver energia solar no país. Aí já dá para ver que eu sou um pouco não só apaixonado, mas um pouco, digamos, idealista, né? Eu tenho esse lado. Eu voltei para cá, ainda não tinha mercado e setor naquela época, mas eu continuei me especializando e fiz um doutorado em energia solar fotovoltaica, especificamente, em parceria aqui no Brasil com a Alemanha. Então eu passei um tempo aqui no país e um tempo lá no Instituto Fraunhofer, na Alemanha, que é a meca, né, de pesquisa em energia solar fotovoltaica da Europa. 1.200 pesquisadores que só fazem isso, só estudam e respiram energia solar fotovoltaica sem parar. E lá, de novo, eu fui trabalhar com células fotovoltaicas, mas na parte de fabricação de células de silício cristalino, que aí é a tecnologia que hoje a gente conhece, né, a grande, vitoriosa, digamos assim, no mercado e no setor. E voltando, ainda na verdade no meu doutorado lá da Alemanha, abriram consultas públicas para discutir a criação de uma regulamentação no Brasil para geração distribuída. Então eu comecei a me envolver no Brasil com isso, fui para a Alemanha, continuei participando das consultas públicas, era 2010 nessa época, finalizei o meu doutorado e estava sendo implementada no Brasil a resolução 482, né? Que foi o começo da micro e mini geração distribuída, que você citou aqui, que é um dos principais interesses da nossa audiência. Eu voltei para o Brasil e o mercado ainda estava muito jovem, né? Mas o setor já começava a se organizar. E nesse processo eu comecei a prestar consultoria, né, para empresas europeias e também comecei a apoiar aqui no Brasil o desenvolvimento de uma massa crítica associativa. Naquele momento a gente se reunia como setor junto à Associação Brasileira da Indústria Eletroeletrônica, a ABINE, só que a ABINE é uma associação brasileira de indústrias, né? E o setor solar fotovoltaico não tinha indústrias no Brasil naquela época. Então acabou que o setor entendeu que era necessário ter uma voz própria. E daí veio, né, esse nosso trabalho de construção e de fundação da AB Solar. A gente fundou a AB Solar efetivamente em 27 de novembro de 2013, né? E de lá para cá trabalhamos, os fundadores, para construir essa entidade. No começo eu pagava para trabalhar, porque eu era membro, né? Eu era um associado. E pagava para também trabalhar na associação no dia a dia. E depois, a gente já desde o começo estruturou a entidade para ela ser profissionalizada, né? E para isso, eu abri mão das atividades de consultoria que fazia, parei de atuar como consultor para me dedicar exclusivamente a ser, naquela época, o diretor executivo da AB Solar e depois o presidente executivo da associação. E aí começou a trajetória. No começo era equipe, Luca. Então eu brincava que eu de manhã emitia boleto, servia cafezinho na reunião e de tarde falava com o ministro e dava entrevista para o Valor Econômico, né, para a grande imprensa. Então era uma agenda muito variada, né, de empreendedorismo na prática, né, empreendedorismo voltado para essa área associativa. E a gente foi construindo a entidade, né, e tivemos com os nossos conselheiros um apoio fundamental para a associação avançar e também com os associados que foram agregando nos grupos de trabalho. A gente vai falar mais disso ao longo da nossa conversa. Hoje, resumo da ópera, a AB Solar tem centenas de associados, ela é uma das associações mais representativas do setor elétrico brasileiro. Temos uma equipe de 40 profissionais, tempo integral, dedicado para os nossos associados e para as pautas e demandas do setor. E a nossa fonte, energia solar, que era 0,01% da matriz elétrica brasileira, hoje é mais de 24% da nossa matriz, a segunda maior fonte do Brasil, e continua avançando para se tornar a primeira ao longo das próximas décadas. Incrível. Quer começar com as perguntas aí? Vocês dois que estão muito mais na vanguarda dos temas técnicos do que eu. Bacana. Bom, eu acho que você estava certo, né? Não adianta a gente ler isso tudo, né? Muito melhor quando ele conta. E sem dúvida nenhuma, acho que assim, o setor solar, ele tem uma dívida muito grande com a pessoa do Rodrigo. E aqui eu tô falando não é pela nossa amizade, não, é por... ele esqueceu de comentar, ele foi falando da manhã, da tarde, da noite, e na madrugada ele ficava fazendo ofício. Eu lembro da gente brincar lá no comecinho da AB Solar, e a gente ia para alguma missão fora, ou tava em alguma viagem, dentro das muitas que a gente fazia, e aí chegava na hora de jantar, falou, cadê o Sawaya?
ele deve estar escrevendo algum ofício. Então, a madrugada dele, então, era ocupada com escrever ofícios aí para a ANEEL, para o Ministério, para a EPE. Então, sem dúvida nenhuma, acho que uma história de dedicação, né, para o setor solar fotovoltaico, e eu acho que é importante a gente reconhecer, né? Eu tive a oportunidade de fazer esse reconhecimento algum tempo atrás, não sei se todos sabem, não sei, até, na verdade, se você sabe, Luca, mas existe uma usina, eu falo que a gente tem que homenagear as pessoas em vida, e não depois, porque é muito fácil depois que uma pessoa morre, sei lá, e dar o nome de uma rua, de um viaduto, de alguma usina, né? E eu tive essa oportunidade e essa honra de poder homenagear. Então, existe uma usina solar fotovoltaica no Brasil hoje, cujo nome é UFV Rodrigo Lopes Sawaia, está lá no Paraná, na região de concessão onde a Pacto tem, né, uma concessão de distribuição de energia lá no sudoeste do Paraná. Então, sem dúvida nenhuma, acho que o setor solar precisa cada vez mais reconhecer e honrar esse trabalho que o Rodrigo tem feito aí ao longo desses mais de 10 anos aí à frente do setor solar fotovoltaico brasileiro, acompanhando toda essa trajetória, né? E eu acho que essa comparação, quando ele fala, quando ele começou lá falando da equipe da Absolar e hoje já um time de 40 pessoas, acho que é muito parecido com o que a gente viveu também na 77, né? Como eu falei aqui no começo, né? No começo lá éramos nós dois, uma grande ideia, e hoje também quem é a 77, né? Mais de 90 colaboradores, um escritório consideravelmente grande. Então acho que isso fruto de todo um trabalho de base que foi sendo feito e esse crescimento do setor solar fotovoltaico no Brasil. Então, Xará, você comentou também que a Absolar, ela não só representa o setor solar fotovoltaico especificamente, mas também o setor de armazenamento de energia e hidrogênio verde, né? Então, a primeira pergunta, e eu acho que essa é uma evolução natural do integrador solar, que é quem a 77 vive para, né? A gente vive em função e tem todo o nosso ecossistema a favor do integrador solar fotovoltaico. A gente sabe que esse setor tem crescido muito no Brasil, né, principalmente pela evolução da tecnologia, queda de custos, a mesma história que aconteceu com o setor solar fotovoltaico está acontecendo também com o sistema de armazenamento. Mas a gente sabe que existe também um desafio regulatório, né? E como que você vê esse desafio regulatório para que o integrador possa cada vez mais explorar novas oportunidades de negócio, não só no setor de armazenamento, mas também de serviços agregados, ou seja, aumentar esse escopo, esse leque de serviços que o integrador solar, que é nossa razão de existir na 77, possa crescer o seu negócio? Ótimo, excelente pergunta, Rodrigo. Eu começaria dizendo que a gente tem alguns pilares para trabalhar, né? Quando a gente fala, por exemplo, de armazenamento, é uma oportunidade gigantesca. Só para dar um pouco, tangibilizar, né, para a nossa audiência do que a gente está falando, a projeção de analistas de mercado como a Bloomberg New Energy Finance é que até 2050 o armazenamento de energia elétrica pode representar 6% da matriz elétrica brasileira. Eu acho isso até conservador. Eu acho que pode ser inclusive mais do que isso, se a gente pensar no papel que o armazenamento pode ter de substituir geradores a diesel dentro dos centros urbanos e nas áreas remotas, junto aos produtores rurais, substituir termoelétricas de maior porte que hoje fazem um serviço, um apoio para a infraestrutura elétrica brasileira e até de suporte quando a gente tem pouca água disponível nos reservatórios das hidrelétricas, etc. Então, com a queda do preço dessa tecnologia, que também tem sido muito robusta, né? Nos últimos 10 anos, mais ou menos 83% de queda do preço das baterias, eu acho que ela vai ocupar muitos espaços, né? Então isso dá aí um potencial de mais de 28 gigawatts para o Brasil instalar nos próximos anos só de bateria, né? Gigantesco. Só que a gente ainda tem que arrumar, eu diria, essa estrada, pavimentar essa estrada, para os integradores poderem acelerar nela, né? Porque são eles que vão pôr esses sistemas de pé. O que a gente pode fazer do ponto de vista regulatório? Tem uma consulta pública em andamento na Agência Nacional de Energia Elétrica, que é a consulta pública 39 de 2023, quer dizer, nós estamos fechando 2025, mas que ela está na boca do gol, ela está na fase final. Né? E um dos nós que faltou para se resolver nessa consulta pública, que avançou muito, é importante dizer, a ANEEL tem estudado muito o tema do armazenamento, o governo, a EPE, então eu acho que já existe uma certa consciência de que o armazenamento é fundamental, mas falta a gente ainda criar as condições para ele se desenvolver no Brasil, e eu vou entrar nisso aqui para a gente aprofundar.
O nó que ficou faltando nessa consulta pública 39 é a forma como essa energia vai ser cobrada de encargos na entrada da energia na bateria e na saída da energia da bateria, né? O que a gente tem recomendado à ANEEL é que ela não cometa o mesmo erro que a Alemanha cometeu, que é de cobrar nas duas pontas. Aí você tem uma dupla cobrança de encargos que encarece o uso da bateria e torna ela muito menos atrativa e interessante para os consumidores, tá? Então, esse é o nó que falta. Essa consulta pública, ela está hoje com o voto vista do diretor Fernando Mosna, com o qual a gente tem dialogado muito a respeito desse tema, e a nossa expectativa é de que muito em breve, né, ele possa trazer esse assunto de volta ao debate na ANEEL, tá? Então esse é um ponto fundamental. E veja, é um tema técnico, né? Altamente regulatório. Então é normal que os integradores eles não olhem para isso no detalhe, no dia a dia, porque não é o seu ganha-pão, não é o seu negócio. A gente sabe como as empresas que fazem instalação e integração de sistemas, projeto e engenharia, elas precisam focar no negócio, né? Sim. Por isso é fundamental que elas se envolvam com a associação, que elas estejam com a Absolar, porque a gente tem uma equipe que toca esse trabalho em nome das empresas e apoiando as empresas para que a gente construa esse marco regulatório adequado. Segundo ponto, a gente precisa trabalhar também impostos, porque hoje essas baterias têm uma carga tributária da ordem de 70% a 80%. É bizarro, né? Se a gente for comparar, é mais imposto do que cigarro, é mais imposto do que bebida alcoólica, que não faz o menor sentido, né? Porque bateria não é produto do pecado. Então, bateria não deveria... Né? Pelo contrário, é uma necessidade básica, a eletricidade, né? De qualidade. Então a gente acredita que é preciso sensibilizar o Ministério da Fazenda, o governo federal e os estados, que podem também ajudar a reduzir impostos naquilo que é da sua alçada, né? A baixar esses impostos. E aí a comparação que a gente faz é muito simples. O Brasil conseguiu se tornar uma superpotência em energia solar, em hidrelétricas, em energia eólica e também em biomassa e biogás, com impostos razoáveis para fontes renováveis. Então, se a gente aplicar a mesma carga tributária que a gente já aplica hoje para energias renováveis sobre essas baterias, a gente diminui esses impostos pelo menos na metade e viabiliza muito mais aplicações de baterias. Então, isso abriria praticamente que de imediato um mercado novo para os integradores, né, atuarem em baterias. Uma outra área importante quando a gente fala de agenda regulatória, Rodrigo, é a questão da resolução 1000 da ANEEL. A resolução 1000 da ANEEL de 2021, ela estabelece uma série de regramentos que as distribuidoras têm que cumprir, mas que também afetam a micro e a mini geração distribuída, né? No que diz respeito à inversão de fluxo de potência, a critérios técnicos que têm que ser respeitados, a sistemas de proteção, etc, etc. Então, a gente precisa acompanhar isso de perto. Porque dependendo do que aconteça com esse tipo de resolução, podem entrar novos requisitos técnicos, novos equipamentos de proteção. Isso tem um custo no sistema fotovoltaico, né? Óbvio que proteção é importante também, então a gente não deve abrir mão disso. Mas a gente precisa equilibrar esses pontos da balança. Outra coisa, nós temos uma imensa oportunidade com novas tecnologias para os integradores e que não são ainda regulamentadas. Então o setor elétrico ele é um setor altamente regulamentado, você não faz o que você quiser, não é como vender, sei lá, uma mesa, um sapato, né? As regras são muito rígidas dentro do setor, né? Então ele é um setor que a gente chama altamente regulado. Como é o setor de saúde, é altamente regulado, como é o setor financeiro, como uma série de setores que são muito regulados no Brasil. Então, para você poder oferecer serviços novos, produtos novos, às vezes precisa de regra. Vou dar um exemplo, serviços ancilares. O consumidor, em alguns países do mundo, ou estados, no caso dos Estados Unidos, que compra uma bateria
e coloca ela na sua casa junto com o sistema solar, ele pode disponibilizar essa bateria para a distribuidora local e ele é remunerado por essa bateria quando ela é usada para ajudar a rede, né? É um serviço ancilar, é um serviço de suporte à rede, que ajuda a pagar o custo da bateria. Então diminui o tempo de retorno no investimento da bateria, aumenta a atratividade da bateria. Hoje aqui no Brasil a gente ainda não tem uma regra boa para esses serviços ancilares, né? Então é uma área em que a gente poderia trabalhar. E aí eu vou trazer mais uma série de temas aqui só para fechar essa resposta, que eu acho que são áreas que a gente precisa pensar. É normal, vamos dizer assim, que o integrador 1.0, né, ele focou o seu negócio muito em solar, né, que é o arroz com feijão, vamos dizer assim. Então, tá na hora da gente começar a avançar para além do arroz com feijão. A gente precisa pôr mais nutrientes nesse nosso prato, ou no caso, né, pensando para os integradores, é a gente colocar mais opções para ele gerar receita, gerar oportunidades de negócio. Então, imagina que o integrador 2.0, ele é um profissional, ele é uma empresa que ele vai ser o consultor especialista de energia do seu cliente. Ele serve para tudo que o cliente precisar. É o posto Ipiranga de energia do cliente. Legal. Então, ele precisa oferecer para ele, claro, a energia solar fotovoltaica, que é competitiva, ajuda a reduzir custo, é fundamental, tem um aspecto ambiental também, mas gestão de demanda desse consumidor para ajudar ele a otimizar o consumo de energia elétrica que ele tem, eficiência energética, às vezes ele está gastando, jogando pelo ralo o dinheiro dele com energia que está sendo desperdiçada, né? Automação, que ele pode colocar na casa dele, na empresa dele, para otimizar o uso dessa energia, né? Também, se for o caso, veículos elétricos, e como integrar isso na sua frota para entregas ou na casa para a pessoa que mora. Internet de energia, que inclui você poder monitorar e usar a energia de uma forma mais inteligente também. E até migração. Em último caso, se o consumidor entender que ele precisa migrar para o Mercado Livre, que daqui a alguns anos vai ser uma opção que o consumidor até residencial vai ter, isso está previsto agora em lei. Quem vai fazer esse papel tem que ser o integrador. Ele tem que ser o consultor especialista desses clientes. Perfeito. Bacana. Eu costumo dizer muito, usar uma frase que é o seguinte, às vezes a gente mostra toda essa evolução da tecnologia, como isso já é utilizado mundo afora, e aí talvez algumas empresas, algumas pessoas ainda tenham aquele pensamento antigo de pensar, eu falo assim, isso é mundo dos Jetsons, né? Tá muito no futuro. E não é. Armazenamento de energia, que é especificamente o que a gente tem falado aqui agora, é algo que já tem dado paybacks em algumas distribuidoras. A gente tem visto paybacks aí de 3 anos, né? Então, eu vi um estudo recente que mostrava de paybacks de todas as distribuidoras do Brasil, que iam de 3 a no máximo 12 anos. Né? Eu lembro quando a gente chegou Solar com payback de 3 anos, foi quando a Solar de fato cresceu muito, né? Obviamente teve lá a questão da 482, da questão de você poder usar o sistema das concessionárias para exportar energia, depois a questão do ICMS, que foi regulamentado lá em 2015, né, que foram dando viabilidades adicionais aos sistemas solares fotovoltaicos, mas a bateria ela já nasce com um custo de implantação muito baixo hoje, né? Então, sem dúvida nenhuma, isso é bom a gente frisar para que o integrador não fique pensando que ele tem que preparar a empresa dele para daqui a alguns anos estar oferecendo serviço. Ele já pode oferecer hoje, a tecnologia já é acessível, tanto financeiramente quanto do ponto de vista de disponibilidade, e esse mundo não é dos Jetsons, é o Brasil de 2025 já com armazenamento. Perfeito. Eu, assim, adorei o termo aqui, integrador 2.0, eu acho que cabe muito ao que a gente está vivendo hoje, né, no nosso mercado. A 77 surgiu lá, a gente fundou o negócio em 2018, 2019, surfando muito uma onda do integrador 1.0 que estava vindo de outros mercados que caíram de paraquedas aqui no nosso setor. E eu, inclusive, né, o Rodrigo foi me pegar lá do mundo do automobilismo, e eu acho que tinha muito integrador que começou a entender o que ele poderia oferecer para o cliente em termos de benefício fazendo, né? Putz, deixa eu instalar aqui um sistema fotovoltaico na sua casa, eu não sei mais ou menos quanto que vai dar de payback, o que é TIR, o que é um VPL, mas vamos instalar porque uma garantia eu consigo te dar, que é uma economia,
né? Se vai dar 95% de economia lá na época, ou se vai dar 10%, eu não sei, mas esse negócio custa X e vai te gerar alguma economia no mês. Então a gente conseguiu servir muito early adopters lá no começo, né, desse setor, que eram pessoas que estavam dispostas a investir o dinheiro para gerar energia através do sol, de maneira 100% sustentável. Aí o meu entendimento enquanto cadeira executiva na 77 foi que o mercado foi evoluindo até 21, 22, até 23, antes da 14300, para um cliente que estava olhando principalmente para a economia. Se eu estou gerando energia através do sol, não importa como eu esteja gerando energia, eu quero a economia do meu dinheiro, né? E essa é uma forma muito razoável para que eu faça isso. E a gente, de fato, conseguiu aproveitar muito essa mão de obra, né, essa força dos integradores regionalizados que estavam batendo de porta em porta para executar essa economia para o cliente. Nessa toada, assim, e voltando para aquele contexto de contar a história, quando você está lá em Brasília, né, e a gente está aqui no nosso escritório, falando com o nosso integrador 2.0, o que você... Para onde vai sua cabeça? Para onde vai a sua bandeira de como que eu preciso, né? De que forma que você representa esse integrador 2.0, ou de que forma você representa a gente enquanto 77 Sol lá em Brasília, falando, pelo amor de Deus, galera, esse negócio não pode acabar. Vejam bem o que a gente tem feito aqui do nosso lado, né? Qual que é o seu principal argumento em Brasília para manter esse crescimento que a gente tem desde lá de 2012, 482 da ANEEL, até hoje, mesmo passando por 14.300, agora 13.04, enfim, qual que é o principal argumento ali? Boa pergunta, Luca, e a minha resposta é que esse argumento ele vai mudando ao longo do tempo também. Porque assim como o mercado vai amadurecendo, as empresas têm que amadurecer, as nossas pautas, as nossas demandas, elas acompanham essa evolução das empresas, do mercado e do setor. Então, lá atrás, no começo, a nossa luta, digamos assim, pela energia solar era muito uma luta, até eu diria, de educação, de esclarecimento do que é essa tecnologia, como é que ela funciona, como é que ela pode ajudar o Brasil, o que ela pode trazer de coisas boas, né? Falando também em atração de investimento, em geração de emprego de qualidade, né? O lado ambiental, dependendo do interlocutor, ele pode ser um aspecto importante ou às vezes menos importante, como também, né, dependendo do cliente, do integrador, ele vai ter mais ou menos preocupação, aquele cliente, com a questão do meio ambiente, ou às vezes é mais o bolso mesmo, né? Então, a gente precisa adaptar um pouco esse posicionamento de acordo com o momento, de acordo com a demanda e de acordo com o interlocutor, com quem que a gente está falando, né? Mas a AB Solar ela faz isso sempre ouvindo e construindo com os associados. Então é dentro dos nossos grupos de trabalho, né, da associação, e nós temos vários grupos que discutem assuntos diferentes, né? Um desses grupos é exclusivamente dedicado aos temas de geração distribuída, né? E é o grupo onde os integradores participam, distribuidores de equipamento participam, empresas de engenharia, de projeto, pessoal também da geração compartilhada, uma série de, vamos dizer, de interessados, né, nesse segmento da geração distribuída estão lá conosco discutindo. E lá a gente vai construindo com eles as pautas todos os anos. Todo ano a gente define prioridades, vota prioridades junto com os associados e trabalha nelas ao longo do ano, claro, quando surge uma coisa nova, ajustando ali de acordo com a necessidade, com a demanda, né? E, por exemplo, nós tivemos aí discussões com a ANEEL, discussões com o Ministério de Minas e Energia, discussões com o Operador Nacional do Sistema,
com o Congresso Nacional, né, com vários outros ministérios. Ao longo do ano a gente foi construindo uma série de relacionamentos com esses ministérios e encontrando algumas portas, eu diria, mais abertas e outras mais fechadas também, outras mais difíceis da gente trabalhar, né? Falar de imposto, por exemplo, é sempre uma complicação, né? O governo nunca quer abrir mão de um imposto. Mas isso dito, então, a gente ajusta, né? E aí, dando um exemplo, nós tivemos um trabalho muito importante que foi feito na época da construção do marco legal, né? Inclusive, durante a construção da Lei 14.300, chegamos a receber de algumas empresas de energia solar até críticas, do tipo, olha, é ruim, não queremos esse marco legal. Mas hoje em dia é uma unanimidade, todo mundo fala, ainda bem que existe esse marco legal, porque se não existisse esse marco legal, nós estaríamos com muito mais desafios, muito mais insegurança, muito mais riscos em cima do mercado e do setor, né? Então, com o tempo, essa estratégia se provou imprescindível para a geração distribuída, né? Então, só para trazer um exemplo. E aí, naquele caso, e eu acho que isso vale muito, porque esse é um sentimento que a gente precisa também que os integradores reconheçam e participem, né? É fundamental se envolver com a associação e também atender aos nossos chamados. Quando a gente fala, olha pessoal, a gente precisa que vocês engajem parlamentares do seu estado. Tá na hora de falar com um deputado federal, de falar com um senador, pede o apoio deles para que esse tema avance dessa forma ou daquela forma no Congresso Nacional. Isso faz muita diferença, Luca. E essa é uma força que nós, do setor solar, temos que nenhum outro setor dentro da energia elétrica tem. Então é uma imensa musculatura política, atenção dos parlamentares, porque o nosso setor ele tem um apoio gigante da sociedade. Então não é só o integrador, é o cliente do integrador ajudando a gente também a fazer essa movimentação, né? 9 em cada 10 brasileiros quer gerar energia em casa. E o lugar para fazer isso é no telhado, né? Então, a gente precisa mostrar isso para os tomadores de decisão também. Então, eu acabei misturando vários assuntos aqui para a resposta, mas espero que tenha atendido aí a pergunta. Sem dúvida. Mas, bom, acho que só uma complementação nessa resposta, Xará, que eu pedi para você também trazer para a nossa audiência. Você comentou aí desses vários atores, né, que a AB Solar representa, né, e tenta lutar pelos seus interesses. Então, eu sei que existe um desafio muito grande, né, porque eventualmente o interesse, como você citou o exemplo da 14.300, em algum momento algumas empresas ou pessoas podiam entender que não era o melhor caminho, mas que hoje é claro que foi o melhor caminho a ser tomado por toda a segurança, estabilidade jurídica, regulatória que ela trouxe para o setor. Conta para a gente também um pouquinho desse desafio aí como presidente executivo da AB Solar de congregar todos esses interesses e atuar pela maioria e equilibrar todos esses pratos. A gente sabe que isso não é muito fácil, né? É um trabalho que a AB Solar faz aí com maestria e principalmente comandado por você, mas como que esse desafio diário aí de estar podendo o ditado fala que a gente não consegue agradar a todos, né? Mas acho que, assim, uma coisa que eu vejo muito claro na AB Solar e que me orgulho, inclusive, de participar por várias gestões aí, inclusive do Conselho de Administração, dessa coerência que a AB Solar tem, né, com o setor. Então, conta um pouquinho pra gente desse desafio, desse equilíbrio aí. Conto sim, Rodrigo, e já aproveito inclusive para agradecer, porque você, como uma liderança muito presente dentro da AB Solar, tem ajudado a gente também nesses momentos críticos, né, a construir caminhos e soluções não só coerentes, como você comentou, mas ponderadas e positivas para o mercado e para o setor. Isso é fundamental. Então aproveito para fazer esse agradecimento. Com certeza não é fácil, né? A gente buscar os caminhos de equacionar tantos interesses, porque a gente está falando em centenas de associados, e no caso da AB Solar, e eu acho que isso é uma grande força do trabalho que a gente faz, nós representamos absolutamente todos os elos da cadeia de valor. Então isso significa dizer que desde do fabricante de matéria-prima até a empresa que faz o equipamento solar, o fabricante de equipamento solar, seja ele nacional ou internacional. Então os grandes fabricantes do mundo estão na AB Solar, os fabricantes nacionais estão na AB Solar, né? Também as empresas de engenharia, as empresas
de todo tipo de empresa que atua na geração distribuída, as empresas desenvolvedoras de usinas de grande porte, os geradores de grande porte, da geração centralizada, instituições financeiras, consultores, empresas de serviço, todos esses elos estão aqui, né? Também o pessoal do armazenamento, o pessoal do hidrogênio verde estão conosco. E, obviamente, que, às vezes, os interesses e as visões são diferentes, né? Sim. E aí, a gente precisa ser, primeiro, muito pragmático e ponderado de buscar as convergências, né? Então, estamos aqui para fortalecer o setor, né? Uma regra básica é: segmento não pode bater em segmento. Então, o espaço da Absolar não é espaço para um segmento falar mal de outro. Isso não existe dentro da Absolar. Estamos trabalhando como um bloco unido, né? E um bloco unido que busca avançar os mercados da energia solar em toda a sua plenitude, frentes, aplicações, né? Então, esse é o propósito do nosso trabalho. Isso nos leva também a consultar muitos associados, Rodrigo. Então, quando a gente tem alguma divergência ou algum impasse, né, a gente precisa consultar a base, como a gente diz, né? Falar com os associados, fazer reuniões de alinhamento, buscar os pontos de convergência e, em última instância, votar, né? Quando a coisa não se resolve na base da conversa, a gente busca, em alguns momentos isso já aconteceu na história da Absolar, fazer votações para tomar decisões, né? E trazendo um exemplo aqui, histórico, né, importante, no qual a gente tomou uma posição bem definida e clara e que ajudou o mercado e o setor, a gente teve no passado, dentro da Absolar, uma certa disputa em relação a como que a gente ia se posicionar quanto ao imposto de importação sobre equipamentos fotovoltaicos, né? E aí os diferentes elos pensam diferente. Então, se você fala com quem fabrica equipamento no Brasil, quanto mais alto o imposto de importação for, melhor para ele, né? Mais mercado sobra para ele, fabricante nacional, mais competitividade ele tem. Então, para esse elo exclusivamente, o interesse era aumenta aí o máximo que você puder o imposto de importação, que a gente vai ficar feliz. É isso que a gente gostaria que vocês fizessem. Mas quando a gente pergunta para as empresas que fazem projeto, instalam sistema, geram energia, pequeno, médio e grande porte, se você aumenta o imposto de importação, você encarece a tecnologia, né? Sim. E isso, na realidade, reduz o tamanho do mercado, né? Então, na prática, para o setor, a gente fez um debate interno, né? E a gente percebeu que a ampla maioria dos associados entendia que não fazia sentido aumentar o imposto de importação. Pelo contrário, a gente deveria lutar para deixar o mínimo de imposto possível em cima do setor, em cima da nossa tecnologia, e com isso aumentar o mercado, aumentar o acesso que a população podia ter, né? O que fazia nosso bolo crescer, né? E aí todo mundo podia aproveitar um bolo maior como mercado. E a gente se posicionou muito claramente nesse sentido. Às vezes até comprando briga com o governo de ocasião ali, né, em relação a esse tema. Quando era um governo mais nacionalista e que queria defender o aumento de imposto. Mas a gente fez isso entendendo que era o melhor para o setor, né? Uma outra empresa que não se sente representada pode eventualmente sair quando esse tipo de coisa acontece. Tivemos, né, empresas que acabaram entendendo que eu queria que o imposto aumentasse. Aí decide sair. Outras que, mesmo querendo que o imposto aumentasse, entendiam que por todas as outras pautas que a Absolar trabalhava e continua trabalhando, não fazia sentido sair da associação, era melhor entender que lá não era o espaço para fazer esse trabalho e elas iam buscar, né, uma outra forma de atuar em relação a esse tema, sem a Absolar, tudo bem. E várias dessas empresas também ficaram na associação, né? Então é parte do jogo e uma vez que a gente tenha o bolo dos associados, né, a sua grande maioria satisfeitas com aquela decisão, a gente consegue seguir avante aí de forma bastante incisiva em defesa dos interesses dos associados. Perfeito. Eu queria entender, assim, você que está super à frente do tema solar, não só no Brasil, como no mundo, né? Acho que você tem, talvez, eu não erro em dizer aqui que você é a pessoa que melhor pode me responder essa pergunta, no sentido de, talvez a minha visão é míope em relação ao mercado,
Porque eu só olho para o Brasil e tô 100% focado aqui em resolver os problemas nos nossos CEPs aqui, né? A gente até recentemente foi estudar um pouco do mercado nos Estados Unidos, fomos olhar os mercados na Europa também, para entender o que eles têm feito por lá, não em termos de regulação, mas principalmente em termos de tecnologia e soluções para o mercado da microgeração, né? A 77 está muito focada em conseguir entregar soluções tecnológicas para conseguir fazer esse mercado residencial ou comercial de pequeno porte, telhado mesmo, evoluir o máximo possível. E a gente entende, né, que enquanto 77, se a gente conseguir desenvolver tecnologias boas o suficiente, a gente vai conseguir fazer o integrador solar cada vez trabalhar melhor e mais, né? Então esse é o nosso core, é isso que a gente está muito focado e foi isso que a gente foi buscar lá fora. Você estando muito próximo desses mercados, né, principalmente da parte regulatória, posso dizer aqui, te enxergo como a melhor pessoa para me responder essa pergunta. E a pergunta é: qual que é o mercado fora do Brasil que a gente deveria seguir? Assim? Qual que é o role model? Assim? Quem que é o país que você fala, se a gente tiver igual a esses caras, a gente tá bem? Né? Não que a gente não esteja bem hoje, eu acho que a gente está muito bem representado por vocês e temos, né, conseguido bastante coisa e a gente entrega bastante benefício ao nosso cliente atualmente, mas com a chegada do Mercado Livre para residencial e tudo que está acontecendo no setor, qual que é o nosso futuro? Aonde a gente deveria mirar? Assim? Excelente pergunta, Luca. Bom, eu começo dizendo que a gente precisa beber dessa experiência internacional, né? E a AB Solar tem ajudado as empresas, os nossos associados a fazerem isso, inclusive, porque nós há muitos anos promovemos a ida de delegações de empresas brasileiras para participar de eventos internacionais. E eu brinco que é uma viagem no tempo. Você está saindo do presente para ir para o futuro, conhecer outros mercados que estão na frente do Brasil, para poder trazer essa experiência, esse conhecimento, essas tecnologias para o Brasil em primeira mão, né? Então é um privilégio poder fazer esse tipo de imersão e conhecer outros mercados que já estão à nossa frente, né? Por isso, todo ano a AB Solar vai e leva empresários com ela, a gente organiza essas delegações, essas missões, para irem conosco para 3 lugares do mundo, né? E já faço um convite para você estar conosco ano que vem nessas oportunidades. O xará aqui, Rodrigo Pedroso, né, que sempre me chama de xará, eu brinco com ele de xará de volta, já foi em alguns desses eventos conosco também, mais de uma vez, inclusive, nessas missões, e vai poder comentar aqui o que ele achou desse trabalho. 3 lugares que a gente vai todo ano, tá? E que eu acho importante, pelo menos uma vez, os empresários terem essa experiência. Europa, né? A gente vai para o maior evento da Europa, que é a Intersolar Europe, né? Uma feira e uma conferência, são mais de 100 mil pessoas lá, mais de 20 pavilhões de expositores, uma conferência que, na minha opinião, é uma das mais brilhantes que a gente tem no setor no mundo, né? A gente vai para a SNEC, que é a maior feira do mundo de energia solar, né? Ano passado foram mais ou menos 500 mil de pessoas, 500 mil pessoas participando desse evento, foi gigantesco, que acontece na China, né? Em Xangai. E nós temos nos Estados Unidos a RE+, né, que é o maior evento dos Estados Unidos. Ele é um pouco menor do que o brasileiro, né, mas é um público muito qualificado. Para você ter uma ideia, para você entrar na feira, o ticket, né, de entrada da feira custa na faixa de $800 a $1.000. Então, assim, por isso que ele tem menos gente que o Brasil, porque ele é um evento caro, né, para se fazer negócio lá. E também tem uma super conferência, muitos eventos de networking e tal. E quando a gente vai para esses mercados, só a título de exemplo, a gente percebe algumas coisas, né? Eu tenho essa relação e essa ponte que você comentou, Luca, internacional muito forte, porque desde a fundação da AB Solar eu uso esses benchmarks internacionais para inspirar o nosso trabalho. E desde 2015, a AB Solar ela é uma das cofundadoras do Conselho Global de Energia Solar. Então a gente
criou esse conselho que tem como função representar o nosso setor em âmbito mundial. Isso é muito importante, porque isso ajuda a gente a dialogar de igual para igual com algumas das instituições mais importantes do mundo, como a ONU, né? Como o Banco Mundial, como fóruns internacionais que reúnem países, né? A Agência Internacional de Energias Renováveis e outras entidades multilaterais, como a gente chama, né? E eu, neste momento, estou presidente, né? Chair do Global Solar Council. Meu mandato é de 2025 e 2026, né? Então, nas horas vagas, quando eu não estou fazendo ofício nas madrugadas, eu estou falando com os chineses, com os indianos, com os europeus, com os americanos, com os africanos e mais um monte de gente da América Latina para discutir o futuro do nosso setor, né? E aí, então, o que a gente percebe é que, primeiro, o Brasil, ele hoje é um país de respeito na energia solar fotovoltaica, né? Ano passado, nós fomos o 4º maior mercado de energia solar do mundo. Que não é pouca coisa, né? Se a gente pensar nesse setor que hoje, para quem não sabe, de toda a energia renovável que foi adicionada no mundo no ano passado, de 2024, 80% foi energia solar. Então nós somos a máquina de crescimento, a locomotiva das renováveis, disparado, né? E o Brasil foi o 4º maior mercado desse universo, né? Então, muito significativo. Países que a gente tem que olhar. Do ponto de vista tecnológico, China, né? China é fantástica em inovação, em novos produtos, em novos equipamentos, né? E aplicações também, né? E eles estão muito na nossa frente em relação, por exemplo, ao uso de bateria, que a gente falou aqui. Estão avançando com muito apetite no hidrogênio, que a gente falou aqui, hidrogênio verde também. E na solar, eles avançaram muito forte em grandes usinas e agora tem um esforço muito grande do governo chinês em avançar nos sistemas em telhados. Então, como você falou que esse é o interesse, né, que vocês têm e que a nossa audiência aqui tem, eu acho que China é uma região muito importante de olhar, né? Não saindo ali daquele lado do planeta, Austrália. 1/3 dos telhados residenciais da Austrália já gera sua própria energia com solar, né? Então, 1 em cada 3 telhados de residência tem solar fotovoltaica instalada. E eles estão com um programa muito forte de incentivo a baterias. E agora, durante a COP, né, eu estive com um dos vice-ministros ali do país, da Austrália, e eles estão com um programa que eles vão implementar na região de Adelaide, se não me falha a memória, para durante algumas horas do dia a energia vai ser de graça. Durante algumas horas, no meio do dia, quando a solar está gerando mais, eles vão disponibilizar a energia de graça para a sociedade. Uma loucura, né? Uma coisa completamente transformadora, né? Então imagina, vai ser uma experiência, né? Uma experiência para a gente ver para onde é que vai com isso, né? Então, a ideia deles é poder aumentar o consumo nessas horas do dia para aproveitar ao máximo essa energia solar sem precisar armazenar, né? Mas também estão fazendo esse programa forte de incentivo para o armazenamento. A gente vê nos Estados Unidos, ele é um país também muito interessante e muito difícil, eu diria, porque ele é fragmentado. Cada estado tem um regulador, tem uma regra diferente. Mas isso cria estados com regras muito vanguardistas e outros retrógradas, que estão atrasados no tempo, né? E não por acaso a gente se inspirou nos Estados Unidos para criar a Resolução 482, né? A gente, em vez de seguir o modelo europeu, que é um modelo oneroso, em que você pagava uma tarifa prêmio mais cara para o consumidor quando ele gerava energia solar, a gente seguiu o modelo norte-americano, que é o modelo de compensação, né? O net metering, que funciona hoje no Brasil com a Resolução 482 e depois com a Lei 14.300. Eu acho que lá nos Estados Unidos, eu dei o exemplo aqui da bateria que fica à disposição e a distribuidora paga, remunera essa bateria, esse é um exemplo de lá, dos Estados Unidos. Reino Unido é um país muito interessante, porque eles têm já o que a gente chamaria de agregadores de usinas virtuais, né? Então eles têm as VPPs, as Virtual Power Plants, e eles têm empresas como, né, uma delas
tá todo mundo falando dela, eu vou falar aqui, normalmente não falo o Já nome de sei qual que empresa, é. mas chama Octopus, né? Como não é no nosso mercado brasileiro, eu posso falar. E essa empresa, né, Polvo, o nome dela, basicamente são vários tentáculos com várias ofertas de serviços diferentes, e eles usam essas VPPs para prestar serviço para o operador do sistema. Então o operador fala assim, preciso de mais potência nesse horário. Ele vai lá, pega os veículos elétricos que estão carregados, estão conectados no carregador e usam a energia das baterias dos veículos elétricos ou das baterias das casas, dos negócios, para gerar potência na hora que o operador precisa, né? Para gerar flexibilidade para o sistema. Tá sobrando energia, aí ele faz oferta. A energia é 1 centavo agora, pessoal. Aí o pessoal liga a máquina, liga secadora, liga, né, máquina de lavar, etc., para usar aquela energia barata. Carrega o carro barato e tal. Então, é uma lógica muito diferente, né? E é um negócio muito próximo do consumidor. Os clientes deles são consumidores, é dona de casa, entendeu? É o seu João, a dona Maria, Então, assim, é o pessoal no dia a dia que faz uso. Seria esse a nossa solução para o que a gente está vivendo com o curtailment hoje em dia Eu no acho que Brasil? pode ser um pedaço importante da solução, né? A gente melhorar, a gente não tem uma bala de prata, né, para resolver a questão dos cortes de geração, que estão acontecendo por vários fatores, tá? É importante dizer que metade desse problema é falta de infraestrutura, metade desse problema é falta de rede, né? E aí a solução é investir em mais rede, né? E como o Xará também comentou, o futuro dos Jetsons está quase aí, né? Vocês estão vendo os robôs também, né? A inteligência artificial, daqui a pouco são os drones voando, os carros autônomos. Então, assim, energia elétrica, energia elétrica, energia elétrica. Isso é mercado para todos nós. Então, a demanda por energia elétrica vai aumentar muito, a gente vai precisar de mais infraestrutura, mais redes, na baixa, na média e na alta tensão. Então, esse é um pedaço do problema. Mas só rede não vai resolver, porque a gente tem que melhorar a forma também como os consumidores são incentivados a consumir essa energia na hora que ela é produzida. Isso ajudaria muito também, né? E aí, se você tiver ofertas de desconto na energia em certos horários, usando essa bateria para guardar energia no momento barato e usar essa energia no momento em que ela é mais cara. Então, uma série de formas que você pode ter de incentivar as pessoas e otimizar o uso do sistema, né? Eu acho que isso é parte importante da solução também. A gente pode exportar energia para países vizinhos, a gente pode transformar essa energia elétrica em combustível, em hidrogênio verde, né? Então, é uma combinação de soluções que a gente teria aqui. Mas eu acho que sim, o futuro do Brasil vai passar, tanto na regulamentação, quanto no mercado, nos serviços, nos produtos, por várias dessas tecnologias que a gente olha em outros países que já estão acontecendo lá. Então eu acho que é muito legal você, quem nos assiste, ter uma experiência internacional, ir para algumas dessas feiras, eventos, conferências, né, conosco, estão convidados, para poder beber dessas informações em primeira mão e já começar a adaptar o seu negócio para esse futuro que já chegou em vários lugares do mundo. Bem legal. Sendo, eu acho que assim, até nesse ponto de participar um pouco dessas experiências internacionais, não só visitar as feiras, porque a Besolar também ela organiza visitas a algumas empresas locais. Eu tive a oportunidade de várias delas. Por exemplo, a gente foi na Solar City, lá do Elon Musk, a gente já foi na Apple, a gente já foi em várias empresas que são referências, né? Então, assim, não só ir à conferência e à feira, como a SNEC, a RePlus, que antigamente ainda era Solar Power International, a própria Intersolar, eu acho que aí tem, assim, um conjunto, né, uma agenda, né, de atividades muito legais de ir um pouco e ver a aplicação na prática, né? Então, ver na teoria, ver lançamento, tecnologia na feira, no congresso e depois ver essa aplicação na prática. Eu acho que, sem dúvida, isso é muito legal. E um ponto que eu acho que aí você tocou, Xará, que eu queria fazer questão da gente trazer, e eu gostei muito da história do integrador 2.0, eu me lembro que isso já deve ter muito tempo, algo perto aí, talvez de uns 5 a 8 anos atrás, e eu estava num evento, eu estava num painel de um congresso, e a pessoa que estava moderando aquele painel me perguntou algo que eu colocasse para a plateia, algo que me incomodava no sentido de que eu queria ver aquilo crescer no setor solar. E eu me lembro direitinho que eu falei, o que mais me incomoda hoje é o fato de todo dia, ao eu acordar, eu ler o jornal, seja o Valor Econômico, o Estadão, a Folha, qualquer um que seja, e ver lá
400 vezes a palavra fintech e não vê nenhuma vez a palavra energitech. Isso foi há uns 8 anos atrás. E aí, depois disso, a palavra energitech ou cleantech começou a aparecer. Então, eu acho que tem muita conexão isso com... Olha a gama de serviços, olha como evoluiu o setor financeiro, né, dos bancos incumbentes, os bancos tradicionais, para as fintechs e a quantidade de serviço financeiro que todos nós temos acesso hoje no celular. Há quanto tempo, por exemplo, Xará ou você não vão a uma agência bancária? Né? Há pouco tempo atrás, e ainda hoje, tem muita coisa no setor elétrico que você precisa ir numa agência, inclusive por regulação, as distribuidoras de energia são obrigadas a ter agências físicas. Você sabia, por exemplo, Luca, que as distribuidoras de energia são obrigadas a enviar a fatura de forma física para sua residência até que você preencha um formulário e diga que você não quer mais receber. Ou seja, como que a gente está falando de um setor que vai ser extremamente digitalizado, com bateria, com serviço ancilar, com drone, com tudo? Eu brinco, eu falo, a gente teve a IoT, que foi a internet das coisas, tudo a gente aplicando na internet. A gente está numa era agora que nós vamos ter a IoT, que é a eletrificação das coisas, ou seja, tudo aquilo que puder ser eletrificado vai ser eletrificado, porque o custo de geração caiu muito, a tecnologia avançou abundantemente, então a gente vai ter uma eletrificação massiva. E aí como que a gente está falando de toda uma digitalização de um setor que, por um outro lado, ainda é muito regulado, muito difícil de se operar. Então, eu acho que trazer essas experiências, e eu sou fã número 1, Xará, da Octopus, eu acho que ela traz muito esse conceito de multi-utilities, eu acho que o consumidor como centro, então, e o integrador podendo levar esse integrador 2.0, ou o integrador da Energitech, da Cleantech, ele poder levar toda essa gama de serviços de digitalização é muito importante. E aí isso vai fazer com que o integrador nosso possa oferecer e crescer mais as suas empresas. Quando a gente estava lá sonhando com o business plan, com o crescimento da 77, eu sempre brincava assim, o papel da 77 é transformar a vida de empresas e de pessoas. Eu fazia muita comparação, Xará, na época, eu falava isso com o Luca, eu falava assim, a gente quer ser o agente autônomo que o mercado financeiro teve, que os integradores sejam os agentes autônomos. Todas aquelas empresas que cresceram bastante, pessoas ficaram milionárias, cresceram seus negócios. Então, eu vou ficar muito feliz o dia que eu poder ver um setor solar dessas empresas, dos integradores crescendo, gerando renda, gerando emprego, fomentando a economia, que é muito que a gente vê o solar fazendo. A Solar já gerou mais de 1 milhão de empregos, já recolheu alguns bilhões de reais para os cofres públicos, sejam federais, estaduais ou municipais, já evitou milhões de toneladas de CO2 equivalentes que poderiam estar na atmosfera e que a geração evitou. Então, acho que assim, toda essa mudança, esse paradigma que começa de fato internacionalmente, que a gente começa a trazer essa tecnologia para o Brasil, e exemplos como o Charadeu, da China, Austrália, Estados Unidos, Europa, é muito legal. E a gente tem aqui, Xará, até pegando esse gancho, e como o Luca falou assim, da gente contar um pouquinho de história, me vê a lembrança aqui, porque hoje o Brasil é sede do maior evento, Congresso e Feira de Energia Solar do mundo. Todo integrador está na agenda de todo integrador anualmente, a Intersolar. E esse foi um papel, você teve um papel relevante, a Besolar, de trazer esse evento para o Brasil, né? E a gente viu esse evento crescer aí exponencialmente nos últimos anos. Conta um pouquinho para a gente também dessa história, porque a Intersolar traz muito essa oportunidade também do integrador que ainda não conseguiu ir lá para fora, né? De trazer um pouco dessa tecnologia. Eu acho que seria legal a gente contar um pouquinho dessa história aqui. Claro, vamos contar. Bom, a Intersolar, né, quando ela veio inicialmente para o país, foi lá em 2012, num summit, um primeiro summit que foi feito. E esse summit, ele foi um piloto, né? A Intersolar já era um sucesso na Europa naquela época. A Europa, é importante a gente lembrar, na onda de crescimento do setor solar fotovoltaico, a Europa foi o primeiro grande mercado do setor, né? Graças a políticas públicas bem implementadas, incentivos que foram construídos por governos como o da Alemanha, da Espanha e outros países da região, vários deles, França, Itália, que foram desenvolvendo esses incentivos à época.
E inclusive naquela época a própria Europa era quem fabricava os equipamentos também, né? Então era o maior mercado, era o maior fabricante de equipamentos, tinha muita tecnologia e muita inovação acontecendo lá. E esse evento ele foi construído ali na Europa também por um idealista, eu posso dizer, que é amigo meu, né? Que é o Marcos Eusesser. Ele já era um sucesso quando ele começou a expandir para outras regiões do mundo, porque ele falou, bom, a Europa aqui está se desenvolvendo, mas eu acredito que essa tecnologia é uma tecnologia para o planeta, né? Então eu preciso começar a ocupar esses espaços. E o Marcos, assim como você, Rodrigo, ele é um cara visionário, né? Então você também é. Em vários dos seus negócios, é um empreendedor serial muito bem sucedido, uma referência para mim nesse sentido de empreendedorismo, inclusive. Ele também avançou em várias frentes, mas no universo dele, que era o universo dos eventos. E aí ele começou a fazer summits e começou a fazer, depois do summit, quando dava certo o summit, ele trazia um evento maior para os mercados que ele considerava mais relevantes, né? Então, da Europa, ele fez eventos nos Estados Unidos e abriu uma feira lá, na China, na Índia e no Brasil. Né? Foram os primeiros mercados que ele começou a desenvolver e depois foi espalhando para outras regiões do mundo. E aqui, então, em 2012, ele fez primeiro um summit, né? O Brasil não era nada naquela época, diga-se de passagem, em energia solar, mas ele já vislumbrava um potencial imenso do nosso país para tecnologia. E em 2013, esse summit foi transformado numa feira e conferência, né? À época, eu estava ajudando ele a organizar toda essa feira, essa conferência. A gente já na fundação da Absolar constituiu uma parceria muito forte, né, entre a Intersolar e a Absolar. E de lá para cá nós temos sido os responsáveis, a Absolar tem sido responsável por cuidar de toda a programação da conferência, né, que é um super conteúdo que vale a pena conhecer, e também ajudar nessa interlocução com as empresas para que as empresas se envolvessem cada vez mais na feira também, né? Legal. E o evento se tornou uma referência, né? Então aqui no Brasil e na América Latina, Intersolar South America é uma referência, né? Então só no passado foram, esse ano, melhor dizendo, né? Foram mais de 50 mil visitantes na feira, quase 60 mil visitantes, centenas de expositores, né? E a feira, ela começou também só com solar, né, a Intersolar, e começou a expandir. Junto com a evolução do mercado e da tecnologia, começou a expandir para o armazenamento de energia elétrica, para os veículos elétricos e depois para outros serviços dentro do setor elétrico, ampliando esse leque de atuação. Então, é fundamental, né, eu acho, para quem trabalha em energia solar fotovoltaica, está envolvido no evento, participar, né? Como associado da Absolar, inclusive, os integradores, os expositores têm acesso ao melhor desconto disponível no mercado para fazer parte desse evento, né? Então fica nosso convite, estejam conosco, ano que vem vai ter mais, é sempre agosto, né? Todo mundo já conhece, é um mês de frio no Brasil, mas muito ensolarado, né? Para o nosso mercado e nosso setor. Então, esse é um pouco de como foi essa história e essa evolução. Legal. E tem o stand da Absolar, né? Sempre. Todos vão lá visitar a gente. É a casa de todos vocês. Então, venham nos visitar, vou tomar um cafezinho, comer alguma coisa conosco. Quem não é associado, nessa época a gente costuma fazer promoção especial para fazer parte da Absolar também. Então, vale a pena estar conosco nesse momento. E eu não vou dar nenhum spoiler, mas eu tô no comitê que avalia as matérias que vão para o congresso do próximo congresso da Intersolar. E eu vou adiantar que tem muita coisa bacana, então vou incentivar toda a nossa audiência de estar lá, não só participar da feira, mas também participar do congresso, que é muito importante, é onde se adquire muito conhecimento. Então, estão todos convidados também, vai ser uma conferência muito legal no ano que vem. Bem legal. Aqui já estouramos o tempo há alguns minutos. Então, se vocês me deixarem, vou fazer a última pergunta aqui, até para deixar o recado para a galera que está assistindo a gente. E é muito louco, né? Porque a gente está nesse mercado agora com a 77 há mais ou menos 6 anos. E o que você falou, né, Rodrigo? A gente quer fazer com que o integrador seja muito bem sucedido, porque isso significa cada vez mais geração de energia limpa, barata, infinita. Significa que também a gente está conseguindo ter sucesso através de todas as brigas que a gente tem e todos os voos que a gente tem alçado lá em Brasília, né? Ou seja, estamos conseguindo fazer o setor funcionar e funcionar muito bem.
Para mim, a principal tradução de que tudo que a gente tem feito tem funcionado é o cliente comprar, né? E a gente tem, esse semestre agora, Rodrigo, eu reservei, sei lá, quase 50% da minha agenda para ir visitar alguns parceiros nossos espalhados aí pelo Brasil. Fui a Dourados, por exemplo, que é a nossa principal praça. Tem lá o Claudinei, da Automasol, que fez mais de 300 projetos com a gente ano passado. E eu fui já visitar ele 2 vezes. A primeira vez que eu fui era uma sala como essa aqui, 5 pessoas. Voltei lá agora, um galpão gigante com 40 pessoas, pós-vendas, pré-vendas Que bacana, e assim hein? por diante. Então, assim, me arrepio de falar que a gente tá conseguindo fazer todo mundo junto aqui e esse negócio funcionar, né? Qual que é a sua mensagem pro Claudinei e pros nossos mais de 33 mil parceiros parados pelo Brasil aí para esse ano, finalzinho desse ano, falta um mês pra gente fechar o ano, mas principalmente para o ano que vem, assim, enquanto integradores 2.0? Bom, Claudinei, Integradores 2.0, primeiro agradecer vocês, né, pela audiência, pelo interesse em estar aqui conosco, dizer que vocês não podem parar, né? Então o nosso setor ele vai continuar em transformação. É fundamental que a gente se capacite, que a gente continue estudando e conhecendo novas tecnologias e se preparando para essa transformação, né? Que vem por aí e é parte do jogo. Aproveitem essas oportunidades, né? Como o armazenamento que a gente falou aqui, esses novos serviços que podem ser trazidos e você se posicionando não mais apenas como um conhecedor e uma empresa dedicada à energia solar, mas dedicada a todas as necessidades de energia que o seu cliente possa ter. Isso vai ampliar muito o escopo de atuação que você pode ter dentro do setor e as oportunidades de negócio que você pode desenvolver com isso, né? A mensagem que eu também deixo é foque na gestão. Você não pode tirar, claro, né? É muito comum que a gente tenha engenheiros, especialistas técnicos, e isso é muitas vezes o DNA de quem funda uma empresa de energia solar ali no começo, né? Mas você precisa também de todo o braço da gestão, o acompanhamento da equipe, das pessoas que fazem o seu resultado, né? Então, olhe para a sua empresa e complemente aquilo que você não tem de expertise, não dá para saber tudo e ser também, né, mestre e conhecedor de tudo, com um bom time, né? Que você precisa capacitar, que você precisa manter motivado e que vai trazer o resultado para o seu negócio. Então, é um processo da gente olhar, né, nesse integrador 2.0 mais para só do que a energia e mais para só do que a energia solar, né? E ampliar um pouco essa nossa visão para que a gente continue amadurecendo e crescendo para dar os próximos passos e não bater num teto ali de desenvolvimento. Bem legal. Boa. Bom, eu diria que assim, a experiência que eu tenho vivido, né, no setor, não só no setor elétrico, mas até no setor solar aí já de mais de 25 anos, eu diria que esse teto, quando a gente fala assim, o céu é o limite, eu falo que o céu é só o começo, sabe? Eu acho que a gente tem que pensar assim, a gente quando criou a 77 era com esse objetivo de poder empoderar, né, esses integradores, de levar tecnologia para eles, de algo que às vezes o mercado ia cobrar muito, ou eles nem sequer teriam acesso ou condição de desenvolver internamente. Então a 77 nasce com esse propósito, né, de ser essa casa do integrador, esse conjunto de soluções. Acho que a gente quer cada vez mais aprimorar, né? A gente precisa cada vez mais, a gente já resolveu muita coisa, a gente já entregou muita coisa, mas sem dúvida nenhuma a gente tem um compromisso de continuar melhorando cada dia mais a qualidade da nossa entrega. Então assim, sonhem grande, o setor solar está só começando, a gente não está no meio dessa história, a gente não está no fim dela, a gente está bem no comecinho. O mundo e o Brasil ainda vai ver isso brilhar literalmente de uma forma muito bonita, e a gente quer fazer isso acontecer através de vocês e que a gente seja também essa ferramenta que possa ajudar vocês a levar toda essa geração de energia em primeiro lugar, mas sobretudo de renda, de emprego, de prosperidade
para toda uma sociedade, para todo um país e também para o planeta. A gente está aqui a favor do planeta. Então, muito obrigado por todo esse tempo aqui, Luca. Acho que foi muito importante estar aqui, poder ter esse tempo que a gente também aproveita para conversar com a audiência, né? Como você disse, você foi lá visitar o Claudinei, e eu acho que o seu sonho ali como gestor da empresa é de estar em todos os nossos Claudineis, né? Mas infelizmente o tempo e o espaço não nos permite isso. E eu acho que eventos como esse aqui do podcast permite que a gente chegue na nossa audiência de uma maneira uniforme, de levar essa mensagem e tudo aquele que a gente luta por isso. Então acho que parabéns pela iniciativa, fantástico aqui o podcast, e também mais uma vez aí pelo Xará de ter acolhido aí nosso convite, tá aqui conosco, de compartilhar todo esse conhecimento que ele tem aí, essa bagagem que ele tem de anos aí, de décadas no setor solar. Eu que agradeço. Muito bom. Obrigado, Rodrigos. Obrigado, time. Primeira edição, primeiro episódio de Setcast aqui entregue com louvor. Eu acho que com um convidado mais do que especial. Eu não tenho dúvida que as suas palavras vão chegar lá nos nossos Claudineis. E eu não tenho dúvida também, né, que é um formato que funciona bem para que a gente consiga educar o setor e tudo mais. E eu acho que, assim, vale um agradecimento especial em nome dos Claudineis aqui, dos nossos 33 mil parceiros que a gente tem espalhados aí pelo Brasil, ao seu trabalho, Rodrigo, a Bessolar, porque no final do dia a gente pode ficar aqui na Vila Olímpia ou lá do Mato Grosso do Sul trabalhando para vender solar. Se passa alguma coisa lá em Brasília que, né, não nos favorece, dia seguinte a gente está desempregado. Então, acho que é muito importante a gente contar com esse trabalho de vocês. E a gente conta, de fato, com esse trabalho. Por favor, contem conosco, né, e venham somar conosco, porque, de fato, Luca, como você falou, o nosso setor é um setor regulado, quer dizer, as regras são muito importantes para que o mercado possa acontecer. E se nós não tivermos uma voz forte, né, que defenda os interesses da energia solar, não pensem que isso garante que só porque a nossa tecnologia tem uma série de vantagens e benefícios que está tudo garantido. Não está, ainda mais num país como o Brasil, em que a gente sabe que os interesses políticos, a força dos lobbies faz muita diferença. Então a gente precisa construir essa nossa musculatura política, né, de posicionamento lá em Brasília, e é para isso que a gente está aqui, para ser a força e a voz de vocês, junto ao Congresso Nacional, ao Poder Executivo, à agência regulatória, a quem mais precisar, atuando em nome de vocês e com as diretrizes de vocês para fazer esse trabalho. Então venham somar conosco e mais uma vez muito obrigado pela oportunidade de estar aqui com vocês, Luca, Rodrigo, e ao 77 Cast e a 77 Sol também. Valeu. Obrigado, gente.